Marcos Caruso, pela primeira vez, sozinho no palco. Amor, que bonitinha! Dispensa apresentações. Claro, ela está no Museu do Louvre, sendo vista e fotografada por centenas de milhares de japoneses diariamente, não é? O renascimento da revista Bravo. Na hora que você clica em bravo.vc, você chega aqui na nossa home. O primeiro episódio que está aqui no ar é o episódio de Inhotim. Frida Kahlo revelada em fotografias. Fotos de família, de amigos, de amores. Registros do arquivo pessoal que a pintora mexicana Frida Kahlo guardava dentro de um banheiro da Casa Azul, lugar onde ela viveu no México. 50 anos após a morte de Frida, as fotos foram descobertas e apresentadas ao mundo. Agora elas estão aqui em São Paulo em duas exposições. Uma no Espaço Cultural Porto Seguro e outra no Museu da Imagem e do Som. Quando se fala em Frida Kahlo, a gente lembra muito das pinturas dela. Sim. E essa exposição é um outro registro que são essas fotografias, né? Es sí una exposición íntima que te revela sus orígenes. O pai foi uma grande referência para ela na fotografia. Sí, porque encontramos en los archivos más de 30 autorretratos donde él se retrata en distintas épocas de la vida, joven, cómo va envejeciendo. Antes se decía que Frida se autorretrató, pero porque estaba enferma, pero esto te revela que hay una gran influencia del padre fotógrafo, porque ella está mirando siempre a la cámara, viendo de frente, sabiendo posar. No espaço Corpo Acidentado estão os registros de uma tragédia. Aos 18 anos, Frida sofreu um grave acidente de carro, teve várias fraturas e passou por 35 cirurgias. Os momentos de dor e recuperação foram registrados numa série feita pelo amigo e fotógrafo húngaro Nicolas Murai. Ella, acostumbrada a vivir entre la vida y la muerte, Sí. decide transformar su vida en arte, en color, en belleza. Retratada por muchos fotógrafos muy importantes que venían a México. Venían a buscar a Diego Rivera, su esposo, pero se quedaban por ella, porque ella era una personalidad tan atractiva. Sí. Todo el proceso de vestirse, o sea, le tomaba media mañana arreglarse para llegar a la fiesta y para ser fotografiada. Hizo de sí misma una obra de arte. Como era essa relação do amor dela? Porque eram vários amantes da parte dela, da parte dele. Era uma relação livre mesmo. Era muy libre, sí, pero era libre en el sentido de decir quiero vivir la vida intensamente porque sabía que en cualquier momento iba a acabar su vida, ¿no? Y murió muy joven. Dentro das salas, recordações da vida de Frida. Do lado de fora, objetos que dialogam com a obra da artista completam a exposição. Criamos estas caixas, que são uma espécie de caleidoscópios nítidos, que ao contrário de perturbar a imagem, lhe obriga o público a fixar bem o olho e entender e assim interpretar o que está aparecendo, porque justamente depois de sair deste momento tão real, capturado no filme da fotografia, saímos um novo espetáculo de uma interpretação do mundo. Aquí lo puedes encontrar el ser humano, su mundo íntimo, sus inspiraciones, sus amores, sus odios. Y te puedes explicar por qué es una artista tan compleja. Es una mujer que puedes explicar por qué hoy las mujeres, la gente en general se identifica con su obra.
E depois de quase 3 anos, a revista Cultural Bravo está de volta. Não nas livrarias e nas bancas, mas no formato online. E com uma estrutura que lembra assim, é pensada na verdade como se fosse uma série de TV. A Bravo, antigamente, uma grande vocação dela era trabalhar com agenda cultural. Hoje, a agenda, você tem centenas muito boas, né, na rede, e que a gente não precisa mais fazer isso, já tem gente fazendo. Vamos fazer uma coisa meio usando aquela essência de produzir matérias e conteúdo sem economizar em texto, independente de que seja para a web, vai ter um público que vai querer ler sobre isso. E aí a gente achou que o que era mais inspirador nesse momento eram as séries de TVs. Cada temporada tem X episódios e depois é uma continuidade, mas muda. Na hora que você clica em bravo.vc, você chega aqui na nossa home, você começa a ter a explicação de todos os episódios que vão compor aqui a primeira temporada, que chama Incertitude, e a data em que eles vão para o ar. O primeiro episódio que está aqui no ar é o episódio de Inhotim. Aí você vai navegando, quer dizer, ou você olha aqui no menu, você vê se um desses títulos te seduz, aí você clica aqui e ele já vai passando até e para no lugar que você quer. Aí a gente pensou, só que se a gente apostar só nesse nicho, nesse público apaixonado por arte, cultura, consumidor, como é que a gente vai falar com jovens? Até porque uma periodicidade, se aparecer a cada 15 dias na internet, você está morto. Então a gente começou a pensar no nosso trabalho de curadoria. Todos os dias a gente posta umas 8 matérias no nosso Facebook e temos a nossa produção também, que não é ainda diária, mas que é de 3 a 4 vezes por semana. A gente faz entrevistas, que a gente chama de ping-pongs, a gente faz o ateliê do artista. Agora, a ideia é ter só o site ou algum formato impresso também vai existir, vai voltar? Vai existir o formato impresso. Aí a ideia é que a gente encerre a temporada e tenha o impresso com o melhor daquela temporada. Porque não é uma revista, quer dizer, ela vai ser uma publicação impressa para colecionador. E a partir de hoje, São Paulo e Rio de Janeiro recebem a primeira edição da mostra Mulheres em Cena. São 18 filmes de diretoras latino-americanas, além de mesas de debates entre as cineastas e profissionais do audiovisual. As exibições são no Centro Cultural Banco do Brasil, com ingressos entre R$5 e R$10. ¿Colegio? Estoy de vacaciones. Pero mañana me toman las fotos para... Ya. ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Yo voy de cantante con el pelo liso. ¿Me puedes alisar el pelo? Me quiero ir. ¿Por qué? Porque aquí violan. A ti no te pueden violar, pero es muy gordo. Voy a cortar el pelo. Te lo voy a cortar completico. Se acabó esto. Te lo voy a cortar. Ele é ator, diretor, roteirista, está no cinema, na TV, no teatro. E em meio a tantos compromissos, Marcos Caruso arrumou uma brechinha para visitar a gente aqui no Metrópolis. Boa noite, Marcos Caruso. Boa noite. Seja bem-vindo. Eu quando venho para aqui, para a TV Cultura, eu me sinto extremamente abraçado. Com certeza. Agora você teve que arranjar uma brechinha mesmo, porque você está fazendo muitas coisas. Sempre foi assim, Caruso? Cara, a vida inteira. Eu tenho uma frase que eu digo, eu não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre foi assim, a vida inteira. Não sei o que é isso, né? Eu acho que é uma compulsão pelo trabalho, uma curiosidade por conhecer as áreas que eu não conheço, os gêneros que eu não conheço, os veículos que eu não conheço. E uma paixão enorme, né, por tudo isso que você faz. Paixão. Aí faz bem, porque o resultado é bom, com paixão, amor pelo que se faz. Eu acho que fazendo uma média boa, os resultados sempre são muito bons dos meus trabalhos. Eu tenho tido também muita sorte de trabalhar com pessoas de muito talento,
as coisas vão caminhando, graças a Deus. Eu fiz uma lista aqui de coisas que você está fazendo, ou pelo menos o resultado está no ar agora, porque tem coisas que você já fez antes, mas o resultado está agora por aí, né? Como no cinema. Mas vamos começar pela peça que está lá no Rio de Janeiro, né? Grande sucesso, que vem de sucesso da França, que é o Escândalo de Philippe Dussart. E aí, me conta por quê? Porque, na verdade, é o seu primeiro monólogo. Por que você escolheu essa peça? Eu não escolhi essa peça, eu fui escolhido para fazer essa peça. E o mais inacreditável é que eu sempre fui escolhido, ou eu escolhia, ou eu fui escolhido por diretores, ou por atores, ou por produtores. E dessa vez eu estava sentado num restaurante Aquilo, no Rio de Janeiro. Uma senhora me bate no ombro e diz assim, eu queria falar com você no final, naquela mesa que tem mais 2 senhoras. Eu falei, com o maior prazer. Aí ela foi, eu falei, vai pedir autógrafo, vai perguntar alguma coisa, enfim. E aí eu fui lá, ela disse, olha, nós não temos nada a ver com teatro, nós somos donas de galeria de arte, nós fomos a Paris, assistimos um espetáculo de teatro, ficamos impressionadas ao final do espetáculo, conversamos com o produtor, que é o ator e o autor, e dissemos que esse espetáculo tinha que ser visto no Brasil. Como é que nós fazíamos? O que nós tínhamos que fazer para que isso acontecesse? Ele falou, a senhora tem que comprar os direitos da peça. E nós compramos. Eu falei, as senhoras não temos nada a ver com teatro. E viemos no avião ontem, à noite, com esse texto na mão, dizendo, meu Deus, eu acho que nós achamos que o Marcos Caruso pode fazer esse texto no Brasil. Olha que coisa doida. É doido mesmo. Então, nós queríamos lhe entregar esse texto. Eu falei, deixa eu pegar na senhora para ver se a senhora é de verdade, porque esses anjos não caem do céu todas, e não almoçam em restaurantes Aquilo, geralmente, os anjos. E aí eu li o texto, eu fiquei apaixonado, a peça está há 10 anos em cartaz em Paris, e em menos de um ano, coisa que é rara também acontecer, montamos o espetáculo. A gente tem imagens? Temos imagens para mostrar? Vamos lá, então. Está acontecendo em Berlim, veja, a exposição estão sendo expostas numa galeria em Berlim obras de um chimpanzé. E não se pode negar ao chimpanzé o título de artista contemporâneo, primeiro porque ele é contemporâneo, não? E depois porque ele é um artista, eu vi. Ele espalha tintas sobre a tela de uma maneira criativa e basta com as 4 patas. Agora, é claro que não se pode dizer que a pintura do chimpanzé se parece com a de Renoir, com a de Chardin, com a de Veronese, ou Goya, ou Picasso, mas eu vou dizer a vocês que ela se parece com muitas obras atuais, dá até para confundir a ponto da gente se perguntar, será que foi o chimpanzé quem pintou? Ou será que por trás dessa história não existe mais uma fraude? E aí é que está o perigo para com a arte contemporânea. Por quê? Para quem não é especialista, porque a gente nunca sabe quando que a gente está realmente diante de uma obra de arte, diante de um artista ou de um arteiro. Me desculpe o trocadilho. Diante de um artista ou diante de um arteiro? Em época que nós estamos agora com a Bienal de São Paulo de Artes, é uma bela discussão. É uma bela discussão, porque assim, o autor é extremamente criativo e inteligente. A peça é uma investigação sobre um escândalo extraordinário e sem precedentes na história da arte contemporânea que aconteceu na França. E ele se utiliza desse escândalo, ele se utiliza da arte contemporânea para falar dos pequenos escândalos cotidianos das nossas vidas, não numa metáfora que você diz assim, mas então tem que pensar muito, não. Ele é direto, o texto ele é direto. E aí, eu acho que tem a Bienal aí, nós estamos discutindo arte. Sempre. Né? Sempre. E essa é uma discussão. O que é uma obra de arte? Quando, hoje em dia, você anda pela rua e cruza diariamente com artistas contemporâneos, que a partir do momento que você cria alguma coisa, você pode ser considerado, você tem o direito ao título de artista contemporâneo. Claro. Agora, o que faz um artista ser verdadeiramente um artista? Essa é uma das discussões da peça. É bem lembrado, o diretor me soprou aqui no ouvido, você está sentado e ladeado por obra de arte assinada por um artista aqui. Então. E aí, eu até falo no espetáculo que eu estive recentemente no Museu de Arte Contemporânea, entre 2 salas de exposição havia uma sala de passagem, uma sala absolutamente vazia,
uma senhora, sem querer, deixou cair um lenço. Quando ela voltou para pegar, 87 pessoas estavam fotografando o lenço da mulher. Quer dizer, será que aquele lenço caído no chão é arte? Mas aí se discute. É uma discussão... E existem artistas. A peça, pelo amor de Deus, não fala, não mete o pau e não diz que não há nada que preste na arte de hoje. Ao contrário. Não, eu vi a peça. Exatamente. Ela é uma reflexão e deixa em aberto a discussão para o espectador pensar e chegar às suas conclusões a respeito de arte. Mas eu não posso deixar... Você também está em Desculpe o Transtorno, o filme, que é com o Gregório do Vivier, onde você faz o pai dele. Isso. O que você acha dessa geração, desse pessoal que está saindo do YouTube... Porta dos Fundos, Gregório, Porchat, essa convivência com essa turma aí? Vontade muito grande de trabalhar com todos eles. Enorme. Porque é essa juventude que traz, que traz o frescor do humor e do humor inteligente, no caso deles, para as artes cênicas, enfim, para o cinema e tal. Então, quando eles surgiram, eu dizia assim, puxa vida, eu venho de uma escola de humor do passado e aprendi com pessoas do passado. Os meus professores foram praticamente resquícios de uma escola de teatro de revista, né? Dos anos 40, dos anos 50. Eu comecei nos anos 70 e já peguei essa escola. Então, hoje eu tenho um tipo de humor que talvez seja um humor que interessa a esses jovens que estão começando, e o humor deles me interessa extremamente. Claro. Então, Gregório, eu amo o Gregório em tudo que ele escreve, em tudo que ele faz, em tudo que ele... Sim. Né? E aí tem Clarice Falcão, tem Dani Calabresa, que é extraordinária. Então, foi um presentaço. Agora, eles assistiram Trair e Coçar é Só Começar, deve ter assistido, né? Nesses últimos 30 anos. Cara, quem não assistiu? Eu assisti com a Denise. Com a Denise Fraga. Né? Há 15 anos, quem é que está fazendo EA? Que bom que você me faz essa pergunta que eu não sei responder. Adorei, porque eu já disse que eu não vejo a peça. Quanto tempo faz que você não vê a peça? Há 2 anos. Há 2 anos? 1 ano e meio, mais ou menos. De vez em quando eu vou, porque quando dá também, né? Porque eu estou em cartaz, então não dá. E às vezes as pessoas falam assim, eu fiz 1 ano e meio de Trair e Coçar e você não foi me ver. Foi aquele período que eu deixei. Evidentemente, nesses 30 anos mudam muito os atores, passam muitas mais de pessoas, 120 atores passaram pela peça, mas continua em cartaz aí, lotando, está indo para o 31º ano, é um recorde brasileiro e mundial também. Não em primeiro lugar, mas é um dos recordes mundiais. E eu anotei aqui 9 mil apresentações, mais de 6 milhões de espectadores, já virou filme, já virou série, no Multishow também, não é? E a peça continua em... Aí a pessoa fala assim, será que o teatro é uma arte que será que um dia irá morrer? Está aí a prova de que o teatro sobrevive a despeito de todos os outros veículos que fazem a mesma peça e a mesma peça continua em cartaz há 31 anos e eu acho que vai para frente. Com certeza. E a gente nem se pergunta por quê, né? Eu acho que no início se pergunta, mas é aquela coisa, às vezes tem mistério, o público gosta, vai e pronto. Eu acho que é o seguinte, respondendo rapidamente a tua pergunta, a união de qualidades é um porquê. Você chega mais facilmente ao sucesso quando você reúne qualidade. E acho que nós somos um povo... nós somos um povo muito mais afeito à comédia que ao drama. Nós somos um país solar. Nós temos, historicamente, uma tradição de comediógrafos mais do que de autores dramáticos. E a peça tem um personagem que é um elemento reconhecível à primeira vista. É uma empregada que não é burra, uma empregada que é ingênua, como a maioria das pessoas que são simples. E aí essas pessoas se tornam risíveis. E aí a peça, acho que por isso também. Mas aí eu espero que você venha a São Paulo com o escândalo de Philippe Dussart, que viaja bastante pelo Brasil. Por enquanto está no Rio de Janeiro, no Teatro Maison de France. E parabéns por tudo que você faz. Obrigado. Quero falar de só uma coisinha de selfie também. Está em cartaz com o Matheus Solano. O Matheus Solano esteve aqui no domingo. Esteve aqui. Esteve aqui, falou da peça. Continua no Teatro Renaissance. Continua. Parabéns pela sua direção minimalista, quase como Philippe Dussart. É isso mesmo. Obrigado, querido. Parabéns. E parabéns a você que vai a tudo também. Você assiste tudo, tudo que é possível.
Ok, um dos mais famosos caricaturistas brasileiros acaba de ganhar uma exposição em São Paulo. A mostra J. Carlos em Revista é o resultado da digitalização da obra do artista carioca, que produziu mais de 50 mil ilustrações na primeira metade do século passado. Então aproveite para conhecer. Está em cartaz no Centro Cultural dos Correios, no centro da cidade. E a entrada é gratuita. O cinema perdeu na noite de ontem o diretor americano Curtis Hanson. Curtis tinha 71 anos. Ele foi encontrado morto em casa, aparentemente vítima de um ataque cardíaco. A carreira no cinema começou nos anos 70, mas a fama só viria 2 décadas depois, com filmes como A Mão que Balança o Berço e O Rio Selvagem. A consagração aconteceu com Los Angeles, Cidade Proibida. A história de corrupção policial nos anos 50 foi indicada para 9 Oscars em 1998 e ganhou 2. Atriz coadjuvante para Kim Basinger e melhor roteiro adaptado para Brian Helgeland e o próprio Curtis Hanson. Há 4 anos, o cineasta deixou de trabalhar por sofrer do mal de Alzheimer. Outra notícia do cinema, o ator Jared Leto vai interpretar o artista ícone da pop art, recém-saído aí do papel do Coringa, né, na superprodução Esquadrão Suicida. Jared Leto comprou os direitos de uma biografia sobre o artista plástico americano Andy Warhol, que utilizava, né, imagens de personalidades como a Marilyn Monroe ou de produtos populares. Warhol criticava a sociedade de consumo. Warhol morreu em 1987. E vale lembrar que o artista já foi interpretado por David Bowie no filme Basquiat, de 1996. Agora você sabe quem é a voz do rock? Esse é o apelido do britânico Glenn Hughes, baixista e vocalista, que já passou por bandas como Deep Purple, Black Sabbath e Black Country Communion. O Hughes é daqueles que o tempo parece, olha, não fazer muito efeito. Mesmo aos 65 anos, mantém uma precisão e um alcance vocal de dar inveja. Nesta semana, o Hughes está em turnê pelo Brasil. Já passou por Curitiba, Limeira, São Paulo, Belo Horizonte e tem mais ainda 2 shows. Quinta no Rio de Janeiro e sexta em Florianópolis. Ao mesmo tempo, acaba de lançar o primeiro vídeo do álbum Resonate, que sai em novembro. A faixa Heavy tem a participação de Chad Smith, que é o baterista do Red Hot Chili Peppers. E com Glenn Hughes nós encerramos o Metrópolis de hoje. Voltamos amanhã às 11 horas. Até lá. Tchau, tchau. Oh,